que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Esse é o quarto sermão na nossa série das bem-aventuranças. This is the fourth sermon of the Beatitudes. O primeiro nós falamos sobre os pobres, o segundo nós falamos sobre os enlutados, o terceiro nós falamos sobre os mansos, e hoje nós vamos falar sobre os justos. On the first one we talked about the poor. On the second beatitude we talked about the mourner. The third we talked about the gentle. And today we're going to talk about the righteous. A palavra no grego, no original, é dikaisonos, e no hebraico quer dizer hesed, que é uma justiça com bondade. He said it well, but I'm going to give the interpretation. It means justice with benevolence, favor. Essa palavra ela está diretamente relacionada com o caráter de justiça de Deus. This is related directly with the character of justice. No grego, a palavra quer dizer algo que é aprovado diante dos olhos de Deus. This means they've been approved according to God's eyes and according to God's righteousness point of view. Mas sabe, o livro de Gênesis é onde acontece mais essa ocorrência da palavra receber. The book of Genesis talks about this more throughout the book than almost any other book. A palavra hesed, que é a palavra de justiça, que é a justiça de Deus, é diferente da justiça do homem. The justice, the word hesed means, in God's eyes, it just means different than the justice of the human man. Como vocês viram, o homem tirou o dinheiro que ele estava recebendo como esmola para satisfazer a justiça, que era pagar o ticket de um estranho. And you saw that man. He was receiving alms, he was receiving money, but he turned around and gave it back so the one guy wouldn't get the ticket. Essa é a justiça de Deus, é cumprir a regra que Ele mesmo criou no universo. This is God's righteousness, to fulfill the rule that He made. Mas é uma justiça com misericórdia. But this is a justice with mercy. Então, nós vamos aprender hoje o que é que Jesus quis dizer quando Ele fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. And today we're going to learn what Christ really means when He says, "Blessed are the righteous." É esse o tipo de justiça que vamos falar hoje à noite. This is the type of justice we're going to talk about tonight. Ponto número 1. Bem-aventurados os que praticam a hospitalidade. Number 1, blessed are those who practice righteousness in hospitality. No livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 45 a 49, nós lemos o seguinte. In Genesis chapter 24, verses 45 to 49, we read the following. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água e lhe disse, por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? Ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras nos seus braços e curvei em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar ao filho dele, a neta do irmão do meu Senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Before I finished praying in my heart, Rebecca came out with a jar on her shoulder. She went down to the spring and drew water, and I said to her, please give me a drink. She quickly lowered her jar from her shoulder and says, drink, and I will give your camels too. So I drank, and she watered the camels also. I asked her, whose daughter are you? She said, the daughter of Bethuel and son of Nahor, whom Michal bore to him. Then I put the ring in her nose and the bracelet on her arms, and I bowed down and worshipped the Lord. I praised the Lord, the God of my master Abraham, who has led me on the right road to get the granddaughter of my master's brother for his son. So if you will show kindness and faithfulness to my master, tell me, and if not, tell me,
so I may know which way to turn. Como vocês viram, cada língua tem a tradução diferente dessa palavra hesed, que é uma justiça com You bondade. look at the different languages, it always has a different word, different meaning of the word hesed. Camelo corre 40 km por hora, faz uma longa jornada e o camelo consegue segurar mais de 200 litros de água. E ele toma esses 200 litros de água em 3 minutos. A camel on average runs on average 25 miles per hour, drinks about 53 gallons in 3 minutes. Just imagine. Oh. Agora, você pensa bem. Now, Estava lá o Eleazar andando no deserto. just imagine Eleazar was going in the desert. E eu já morei no deserto. I've already lived in the desert. Dá uma tempestade de areia assim, meu irmão. 2, 3 dias você não consegue enxergar nada. A areia entra dentro do seu Tupperware. Maybe under. Can you imagine walking in the desert and the wind blowing? You can almost see nothing but sand. It just filtrates your whole body. Mas a areia entra dentro do seu Tupperware também. Such a fun. And it gets into your Tupperware. Eu era missionário. I was a missionary. Então, eu estava no Egito, I was in Egypt. debaixo dos panos. I was undercover. E deu uma tempestade, eu colocava minha comidinha toda no Tupperware, tampadinha, ficou 2 dias, o aeroporto fechou e não dava para ver nada. E quando acabou a tempestade, tinha areia dentro da vasilha, por isso que eu falei do Tupperware. The reason I spoke about Tupperware because I was in a windstorm, a sandstorm, and I put everything in the Tupperware and I covered it up well. But after those 2 or 3 days, it even got inside the Tupperware. Agora você imagina andando no lombo de um camelo, no meio do deserto, 10 camelos, uma pessoa sozinha carregando os camelos. Imagine one person going in the desert with 10 camels, walking through these storms. Era um retrato de Eleazar, mas ele estava num propósito obedecendo a ordem do seu Senhor. And he was on a purpose to obey what was given to him. Que era achar uma esposa para Isaac. It was to find a wife for Isaac. E desde o momento que, imagina, ele fez uma oração muito louca. He did a crazy type of prayer. Falou assim, olha, se a moça não precisa só ser bonita. He said, the girl doesn't need to be pretty. Não, ela não precisa ser bonita. Oh, I'm sorry. No, she needs to be pretty. Mas além de ser bonita, ela tem que oferecer água para mim. Besides being beautiful, she needs to offer water to me. E tem que também tirar água para meus 10 camelinhos. And she's got to offer the water of my 10 camels. Você lembra das caixas de água Brasilite, né? Oh, and on top. É. The water boxes on top of the houses, you remember? Meu pai tinha 2 de 1000 litros. My father had 2 on 1,000 liters, which I don't know in gallons. But maybe gallons. So be 530 gallons. Be 530 gallons, he said. Agora você imagina você chegar com 10 camelos e uma mulher que nunca viu um estranho dar água para 10? Just imagine, you're right, and this gal, she comes up, and you ask her to give you water and your 10 camels. Oh, no, just you. But yet she fed the 10 camels. Porque era uma resposta de oração. That was an answer to prayer. E a hospitalidade é uma forma de demonstrar a justiça de Deus na nossa vida. And hospitality is a way of expressing God in our lives. Nós, como brasileiros, temos um costume bom. We as Brazilians have a very well custom. We have a very good custom. A gente gosta de levar as pessoas para casa da gente. A person likes to take other people with them to the house. Mas se os pratos voam demais lá na sua cozinha, se os pratos voam demais na cozinha, se os pratos voam demais na cozinha, Oh, the plates fly around. If the plates fly around in the kitchen, você não quer mostrar para o visitante que os pratos estão voando na cozinha, né? you don't
show your visitors what it's like in the kitchen. Então a gente coloca ele no hotel, né? E podemos na hotel. So we put them in a hotel. Mas a hospitalidade, você não precisa dar água para 10 camelos, 560 galões de água para mostrar que você tem hospitalidade. To show that you really have hospitality, you don't have to give 10 camels, water 10 camels. São nas coisas mínimas que nós demonstramos a justiça de Deus, demonstrando hospitalidade. We show God's justice in the minimum little details of our life. Às vezes a gente tem que ficar num grupo só de pessoas que a gente conhece. Sometimes it's just stay within this group of people we know. Mas a gente esquece de dar um oi, um abraço para a pessoa que está lá no canto. But we forget to go over there, reach out to that person there in that corner, and give them a hug. Isso é praticar a justiça de Deus. This is practicing God's justice. Ser hospitaleiro. Be a hospitable. Ponto número 2. Bem-aventurados que praticam justiça ao viver em um novo lugar. Number 2. Blessed are those who practice righteousness in a new land. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu deserto, disse a Abraão: Deus está comigo em tudo que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem os seus filhos, nem os seus descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que eu te tratei. At that time, Abimelech and Phicol, the commander of his forces, said to Abraham, God is with you in everything you do. Now swear to me before God that you will not deal falsely with me or my children or my descendants. Show me the country where you now reside as a foreigner, the same kindness I have shown to you. Então, no versículo 23, nós vemos que o Abimeleque usou esse versículo, ou essa palavra de bondade, significando a justiça com bondade no hebraico. In this verse, it shows the word righteousness is translated as kindness. Abraão chegou numa terra estranha. Abraham went to a strange land. Comprou a cidade de Beersheba. Beersheba? He bought the city. He bought the city of Beersheba. E houve uma transação financeira nesse negócio. There was a financial transition in all of this. Ou seja, que ele comprou. Vamos falar em termos modernos hoje. Let's talk in modern terms today. Ele pagou pelo visto dele, ele conseguiu o visto de residência e ganhava a terra junto. He paid for his visa. He paid for his visa. E recebeu terra junto com And ele. he received the land with it. And he paid. Para você entender mais ou menos esse versículo. You can understand this verse. O rei daquele lugar disse assim: olha, você vai prometer para mim agora que você vai agir com justiça aos meus filhos e aos meus descendentes. And the king says, now you're going to receive this and you're going to treat all my relatives well. E meus filhos, And my filhos and all of them. the children of my children. The children of my children. Veja só isso. Ele chegou numa terra estranha. He arrived in a strange land. Ele foi uma bênção na terra estranha. He was a blessing in that strange land. Nós sabemos que Abraão é chamado pai da fé, amigo de Deus. We know that Abraham is called the father of faith. Mas ele agiu com justiça naquele lugar. But he acted with justice. Nós vemos o que saiu na notícia essa semana, na semana passada. I received a news report this past week. Que na cidade de Woodbury havia uma babá chinesa que era submetida a tratamentos de escravidão. I heard of a Chinese gal that was subject to slavery. E eu não sei como que ela conseguiu sair da casa, ela era vigiada 18, 19 horas. She was watched 18 to 20 hours a day. I don't know how she got out of the house. E ela conseguiu, através de um interno de polícia, explicar o que estava acontecendo de errado com ela. And through an interpreter of the police department, she was able to explain what was happening to her.
E os patrões dela conheciam ela na China. Her hosts got to know her in China. Já conheciam ela na China. They already knew her in China. Mas convidaram ela para vir. They invited her to come up here, E depois começou a tratar a moça dessa maneira. Then they began to treat this girl, or this young lady, with very badly. Eu estava conversando com um pastor amigo meu. I was having a conversation with a pastor friend of mine. E sabe o que esse pastor falou? Ele falou para mim o seguinte. You know what this pastor said to me? He said the following. Sabe, eu acho que eu deixei. Sabe quando você tem quando você compra uma roupa e tem a etiquetinha na manga da camisa? You know when you buy a piece of clothing like shirt and you have a little mark, the mark of the shirt on the sleeve? Em Massachusetts, agora que os brasileiros estão fazendo em Massachusetts, existe uma gangue que vem do Brasil só para trocar as etiquetas para colocar um preço mais barato. They get the shirts from Brazil. Não. No. Tem uma gangue que vem do Brasil. Oh, there's a gang come from Brazil. E que vai lá nas lojas em Massachusetts. They go in the stores in the state of Massachusetts. E tira as etiquetas mais caras e coloca uma mais barata. They take the tags that are very expensive off and put on cheaper ones. E daí pagou pela mercadoria. E daí pagam pela mercadoria. And then they pay for the merchandise. Isso não é justiça. This is not justice. Nós andávamos pegando o busão no Brasil. We walked and Straight terms, o busão é o ônibus. Transportation. they understood. Levantava o braço no metrô, saindo aquele cheiro horrível de respiração. So raise your hand and that wonderful, horrible smile coming out from underneath your arm. Aí Deus te coloca nos Estados Unidos, God put you in the United States, coloca num carrozinho com ar-condicionado, put you in a car with air conditioning, tudo fresquinho. everything fresh. Aí você começa a maltratar. Oh, essa menina tá mexendo na minha coisa. Fica aí entregando. You begin to treat people bad and you say things you shouldn't. Você esqueceu do favor de Deus na sua vida. You forgot about God's favor in your life. Você não está honrando a justiça de Deus na sua vida, no You're lugar not onde under Deus God's colocou. justice in your life. Ponto número 3. Bem-aventurados os que praticam justiça em viver longe do pecado. Blessed are those who practice justice in the living away from sin. Assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um dos anjos: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso para comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. As soon as they brought them out, one of them said, flee for your lives. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away. Lot said to them, no, my Lord, please, your servant has found favor in your eyes, and you have shown great kindness to me and spared my life. But I can't flee to the mountains. This disaster will overtake me, and I'll die. Look, here's a town nearby enough to run to, and it is small. Let me flee to it, and then my life will be spared. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly
And if he rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of the lawless, for the righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he had heard. If this is so, then Lord knows how to rescue the godly from trials and uphold unrighteous for punishment on the day of judgment. Quando fala o livro de Gênesis, a palavra benevolência, The book Genesis, benevolence, está falando sobre essa palavra hesed, que é uma justiça com misericórdia. this is talking about the word hesed, God's justice with mercy. As duas coisas estão mescladas. The two are interconnected. Como nós sabemos da história, dois anjos apareceram na porta da casa de Ló, We know, as the story said, two angels appeared at the door of Lot, e Deus fez isso para tirar ele antes da destruição que ia acontecer na cidade de and Sodoma God e did Gomorra. this to Lot before he was about to destroy the city. Naquela angústia da correria para fugir da destruição, In this anguish and the run to get out of the city antes da destruição, before this destruction, o Ló falou para eles: olha, por favor, usa de misericórdia comigo, deixa eu ficar numa cidade, eu não quero ficar correndo a vida toda. Law pleaded, just I don't want to have mercy on your servant. Let me live near a city nearby. E foi o que Deus atendeu o desejo de Ló, vivendo em uma cidade pequena que não foi atingida por aquela tempestade de enxofre. And God let Lot go to a near city that was not reached by the fire. A gente ouve muito falar assim: o sobrinho de Ló, aquele cara que não privilegiou o tio. We hear about the nephew of Lot. They said, didn't he really respect Lot? Mas a gente não ouve falar que o Ló também era um homem que era justo e temente a Deus, And we know that Lot also was a man of righteous, que temia a Deus. that feared God. E ele não se misturava com o que estava acontecendo na cidade. He was not intermingling with all that was going on in the city. Chegou um ponto na vida dele que Deus teve que intervir e tirar o Ló de lá e literalmente fugiu do pecado. It came to a certain point where God had to intervene and go and get Lot and take him out of the sinful city. Às vezes, Deus nos tira certas pessoas, certas amizades da gente. Sometimes He takes away certain friendships, certain friendships, right? E às vezes, até mesmo nos tira de lugares para nos dar uma proteção. And take us away of being in certain places to give us protection. Tem tipo de pecado que a gente vai corajoso e enfrenta ele. And there are certain types of sin that we just courageously confront. Mas tem outros tipos de pecados que o melhor remédio é fugir. But there's other types of sin that we should just run and flee. Essa é uma das partes da justiça que Deus fala, é fugir do pecado. This is where God's justice talks about flee. Ponto número 4. Number 4. Bem-aventurados os que praticam justiça no preservar da vida. Blessed are those who practice justice in the preservation of human life. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. The Lord regretted that He had made human beings on earth, and His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, por isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves dos céus. For I regret that I have made them. But now Noah found favor in the eyes of the Lord, and this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and
he walked faithfully with God. Arrependo de termos feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Depois, assim ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. And if he did not spare the ancient world, when he brought the flood on his ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. Na opinião de muitos pregadores, o capítulo 6 do livro de Gênesis é a parte mais triste que existe na Bíblia. In the opinion of many preachers, chapter 6 is the saddest part of the book of Genesis. Deus decidiu acabar com a raça humana, God decided to destroy the human race porque a maldade e o pecado estava terrível. because sin was so rampant and so horrible. Mas lá no meio daquela lama, daquela podridão toda, And all that mud and situations that were going on. podridão. Oh, and the stench that was, and the decay that was happening. Noé foi um homem que era justo, que estava vivendo no meio daquele. And there was a righteous man that was living. A Bíblia chama Noé de pregador da justiça. And we call Noah the preacher of righteousness. E quem falou que Noé era o pregador da justiça foi nada mais, nada menos do que o próprio apóstolo Pedro. It was confirmed with Peter, the apostle Peter said that he was a preacher of justice. E é a nossa chamada no mundo de hoje que nós vivemos. A chamada de Noé foi construir um grande barco para colocar a sua família. And to show justice, he was going to build a big ark and take he and his family. Mas ele não cuidou só da família dele, ele estendeu o convite para todos. But he didn't just reserve it to his family. He invited everybody around to come in. Ele colocou animais dentro da arca. He put animals in the ark. Nós vimos que fizeram uma brincadeira da história de Noé. We hear about a little joke about Noah. Tem um filme chamado Evan and Miley. Oh, there's that film called, what is it? Evan and Miley. Yeah, Evan and, what was it called? Evan and Miley. Que é a história de um congressista que Deus apareceu para ele e mandou construir um barco. And the congressman had a little vision. The congressman, he just wanted to do something. Had a vision, and he produced this film. Então, o que acontece? What happens? Nós vemos que Deus chamou Noé para preservar a vida. We know that God called Noah to preserve life. Nós vemos que a nossa sociedade hoje, o negócio é matar. We know that our society today is not that, it's to kill. Já matam as crianças desde pequenininho antes de nascer. They even kill children before they're even born. Tem a coragem de falar que criança que está dentro do ventre da mãe não é ser vivente. And they even say that the child in the womb is not even a living child yet. Tem a coragem de matar os animais. We have the courage to kill animals. Tem um freezer cheio de comida. We have a freezer full of food. E aí você vê que uma pessoa vai lá na África, não sei aonde, para acabar a última criatura que está lá no meio da África. And you know, in Africa, then there's people out there, there's nothing left. Não, tem um tipo de animal, por exemplo, que está na There's a África, type of animal in que Africa está em extinção. that's in E o camarada vai lá na África para matar o último que tem. And the person goes over there and kills that animal. Eu não estou falando que caçar é pecado. I'm not saying that hunting is a sin. O que eu estou falando é destruir a última parte da vida que nós temos. That to destroy the last part of life we have. E temos outras aplicações na sociedade em There's que a other vida applications in life. está sendo terminada. That been ended. No que a gente come, What we eat, no que a gente dorme, where we sleep, no que a gente bebe na água, what we drink in the water.
Nós vemos as Olimpíadas no Brasil, que é uma piada. The Olympics in Brazil is really like a joke. Como é que tem coragem de fazer tudo aquilo? Não tem o mínimo de condições para abençoar a população? It's really strange because they can't even help their own people. E vamos dar para os atletas que vêm de longe água podre e lá, sinto muito. And all these athletes come, we're going to give bad water to them. Isso não é preservar a vida. This is not to preserve life. Deus nos fala que nas pequenas coisas nós devemos preservar a vida. In the small things, God says we should preserve life. E a última parte. The last part. Todos nós somos bem-aventurados porque Jesus Cristo nos justificou. And the last point is we are blessed because Jesus justified us. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. He did this to demonstrate His righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Nós somos bem-aventurados por termos nossa fé justificados por Jesus Cristo. We are all blessed because we are justified by Jesus Christ. Porque é impossível para o homem chegar a Deus através das suas próprias forças. It's impossible for the normal man to come to Jesus without Pela sua própria força. come out with his own strength. Eu posso fazer tudo I can do everything. debaixo do céu para chegar a Deus. Eu não vou conseguir chegar a Deus. And I can do everything I want to try to get there, but I will not get there. Eu posso ser uma pessoa boa. I can be a good person. Eu posso usar bastante dinheiro. I can give a lot of money. Eu posso viver a vida toda enclausurado num convento. Posso viver a vida toda enclausurado num convento. I can live my entire life in a monastery. Eu posso fazer tudo pensando que eu vou conseguir chegar perto de Deus. I can do all that thinking that I'm going to get there. Mas eu não vou chegar lá. But I won't get there. O que vai me levar para o céu What's going to take me to heaven? foi o que Jesus já fez por mim na cruz. Well, it's what Jesus did through me on the cross E por você. and for you. Então a justiça de Deus foi satisfeita. And so the justice of God was satisfied. Como nós vimos no começo do vídeo. As we saw in the beginning of the video, Parou em um lugar sem colocar a moedinha, é ticket na seta. to stop in a place without putting money in the meter is certain to be a ticket. Deus não vai deixar a gente entrar no céu porque a gente é bonitinho. God's not going to get to heaven just because we're beautiful or handsome. O que vai nos levar ao céu é nós aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. What's going to take us to heaven is accepting Christ's sacrifice on the cross. E para terminar, eu quero deixar essa palavra do profeta Isaías. I'm going to read this word from prophet Isaiah. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shiver up like a leaf, shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins swept us away. Por isso nós, como igreja, devemos nos alegrar nessa bem-aventurança. That's why we as a church should become joyful and behave as a true citizen of the kingdom of God. Por causa dessa bem-aventurança. Because of that blessed beatitude. A razão principal de nós estarmos aqui esta noite é porque nós aceitamos a Jesus como Salvador. The reason we're here tonight, because we accepted Jesus
Christ as our Savior. E nós fazemos parte da sua família, And we are part of His family porque nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador pessoal. because we've accepted Him as Jesus Christ as our personal Savior. Talvez você nunca fez essa decisão, mas hoje você tem essa oportunidade de confessar sua fé. Maybe you never made that personal decision with Christ, and you can do it today. Talvez você veio à igreja por todo esse tempo, mas talvez saiu dos caminhos do Senhor ou nunca permitiu que Deus estivesse em controle. Maybe you've come to church and yet you sort of veered away and you really not let Jesus or God take control of your life. Se você quer que Ele tome parte da sua vida nessa noite, But if you want Him to be a part of your life, depois do culto eu vou orar por você. after the service, I'm going to pray for you. Porque para que você aceite Jesus, o Nazareno, como seu Salvador pessoal. That you accept Jesus as Nazarene as your personal Savior. E como nós dizemos nesta noite, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Blessed are those who have. Blessed are those. Blessed are those who are hungry and thirsty for righteousness, for they will be satisfied. Yeah. Então, o que acontece? What happens? Bem-aventurados que praticam a hospitalidade e justiça. Blessed are those that experiences hospitality and justice. Bem-aventurados os que praticam a justiça em um novo lugar. Blessed are those who practice justice in a new place. Bem-aventurados são os que praticam justiça em viver longe do pecado. Blessed are those who practice justice and live far from sin. Bem-aventurados são os que praticam justiça no preservar da vida. Blessed are those that practice justice in preservation of human life. E nós somos bem-aventurados porque Jesus nos justificou na cruz. We are blessed because Jesus Christ justified us. Vou pedir para que nós colocamos de pé. We ask you to stand up. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua justiça. God, we only thank you for your justice. Porque a tua justiça não é como a justiça dos homens. Because your justice is not the justice of man. A tua misericórdia faz parte da tua justiça. And your mercy is a part of your justice. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos de acordo com o padrão do reino. And may we walk with the same pattern as the kingdom of God. Para que nós possamos viver isso no nosso dia a dia. That we can live this in our every day-to-day life. Na nossa interação com outras pessoas. In our interaction with other people. E também no nosso próprio lar. In our home also. Nós te pedimos e te agradecemos. We ask you and we thank you. No nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen.